aprovação dos quesitos ante a soberana decisão do Conselho de Sentença, absolver o réu Armando dos Santos. Aconteceu neste dia 24 de agosto de 2023 um júri popular aqui em Cornélio Procópio. A situação foi registrada em março de 2018, mas só hoje aconteceu aqui o julgamento. Estou aqui com o Dr. Lourenço e também com o Dr. Antônio. Ambos fizeram a defesa do réu aqui, que foi absolvido pelos jurados. Dr. Lourenço, como é que foi este júri? Foi bem tranquilo? Tranquilo. A gente, desde o início, quando nós começamos esse processo com o Dr. Antônio, que fez toda a base, nós percebemos que realmente o seu Armando, que era o acusado, ele havia praticado a legítima defesa, que é um excludente de ilicitude. E por isso, automaticamente não existe crime quando a pessoa atua em legítima defesa. Então, a nossa tese hoje, minha e do Dr. Antônio, seria exatamente nesse aspecto. Nós íamos pleitear a legítima defesa e pleiteamos. E, graças a Deus, fomos bem-sucedidos. O próprio promotor percebeu que realmente não havia elementos para que o senhor Armando fosse realmente acusado e automaticamente pediu também a absolvição, o que facilitou ainda mais o nosso trabalho. Tá certo. Doutor Antônio, a gente vê que aqui, neste caso, doutor Armando, o senhor Armando aqui, que foi o réu, ele também era um trabalhador que temia, sim, sair daqui condenado pelos jurados, né? Exato, Daniane. Se tratavam de duas pessoas de bem da sociedade, aqui da comunidade de Cornélio Procópio, e que infelizmente, né, por uma desavença ali momentânea, né, ali aquele chamado minutinho de bobeira, acabou ocorrendo ali os fatos que foram aqui narrados. Mas como o Dr. Lourenço bem esclareceu, desde o começo, né, eu acompanhei o Armando desde o primeiro momento, e a gente sempre, né, nos depoimentos, ele deixou bem explícito que havia feito, né, cometido tal atitude em legítima defesa. E isso nós sustentamos até o presente momento e como o Dr. Lourenço bem mencionou, né, o Dr. Lourenço que me acompanhou aí, né, num principal momento aí do processo, que é o Tribunal do Júri, e aí graças a Deus conseguimos a absolvição para que fosse realmente feito nesse caso a justiça. Houve um fato, infelizmente, nós até explicamos hoje para o jurado, o senhor Armando realmente errou, mas como a excludente de ilicitude, ela não é considerado crime, automaticamente ele tinha todos os elementos para agir em legítima defesa. E ele agiu assim como determina a lei. Então, graças a Deus, graças aos jurados que entenderam a nossa tese, o próprio promotor de justiça, ele leu o processo, a gente sabe que o doutor Guilherme é um excelente promotor de justiça, ele entendeu e ele acatou também a tese nossa e deu tudo certo. Tá certo. Olha, neste caso, o homem, né, a vítima, um pai de família, disse que o réu teria chamado ele de diversas vezes de sogro, insinuando que a sua filha era bonita ou algo neste sentido. Isso ofendeu este pai de família que onde iniciou a discussão. Neste caso, a pessoa quando se sentiu ofendida e de qualquer maneira, o meio de procurar é a polícia antes que entre em vias de fato, né, doutor? Exatamente, né? Como o Dr. Lourenço demonstrou hoje no plenário, quando a gente se sente ofendido, qualquer pessoa se sente ofendida, nós não podemos sair de nós tentando fazer justiça com as próprias mãos. A gente deve sempre buscar os meios adequados previstos em lei, no caso, uma delegacia de polícia. Dr. Guilherme Franck, promotor de justiça, hoje aqui no Tribunal de Júri desta quinta-feira, acabou mudando, invertendo o trabalho um pouco aqui. Ao invés de pedir a condenação do réu, ele estava pedindo a absolvição, porque acabou tendo outras provas e ouvindo pessoas aqui. Doutor, como é que foi este caso? Bom, isso diz muito da função do Ministério Público, né? E o nome do nosso cargo já nos dá um indicativo de qual é o objetivo da instituição. É promover a justiça, né? Promotor de justiça. Então, o Ministério Público não está atrelado ali à obrigação de buscar sempre a condenação, mas sim a condenação de pessoas que efetivamente praticaram o crime. Na data de hoje, né, no julgamento de uma tentativa de homicídio ocorrida em março de 2018, e de acordo com as provas colhidas aqui em plenário, houve uma mudança substancial no depoimento de determinado testemunha, e essa modificação no depoimento da testemunha acabou por comprovar a tese de legítima defesa que já era sustentada pelo acusado desde o início da investigação. Com isso, né, com essa mudança no cenário, né, mudança nas provas, o Ministério Público não viu outra alternativa senão postular a absolvição do réu. Porque, como eu já disse, o objetivo da instituição é buscar a responsabilização de quem efetivamente praticou um crime, o que não se verificou no caso de hoje. O caso veio ao Tribunal do Júri porque
durante a investigação, as testemunhas, e em especial uma testemunha presencial, teria dito que o acusado teria esfaqueado a vítima enquanto a vítima estava ali prestando atenção na sua sogra e na sua filha. E aí, então, a facada teria sido desferida no momento que a vítima estava distraída e pode-se dizer até num ato covarde, né? Enquanto a vítima estava ali preocupada em afastar ali da confusão seus familiares, o acusado teria se aproveitado desse momento e o esfaqueado. E no dia de hoje, uma das testemunhas, essa testemunha presencial, afirmou que a facada foi desferida pelo réu, enquanto a vítima e o acusado estavam no chão, né, em luta corporal. E essa luta corporal, desde o início da investigação, ficou demonstrada que foi iniciada pela própria vítima. Então, não havia outra alternativa senão reconhecer que o acusado, em verdade, agiu com ânimo de legítima defesa, porque já que a agressão havia sido iniciada pela vítima e não houve nenhuma interrupção nessa agressão, não teve nenhum momento ali que a vítima precisou se dirigir para apartar a confusão de seus familiares, apartar os seus familiares da confusão, né? Nesse sentido, então, ficou muito claro ali que, embora uma facada gravíssima que causou vários ferimentos e várias complicações na saúde da vítima, embora essa facada tenha sido dada pelo réu, essa facada teve o ânimo e a intenção de se defender, né? De promover a sua defesa. Tá certo. Ao contrário de muitos júris que acontecem aqui neste mesmo tribunal, neste caso eram 2 trabalhadores que acabaram desentendendo e tendo esta situação. Com a informação direto aqui do local, do Fórum de Cornélio Procópio, Daniane Souza para a RCFM.